até o dia que foi encontrado maldade no coração de Lúcifer. Foi exatamente a chave, o fator crucial para ele ser expulso do céu, enviado para a terra. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, onde eu vou compartilhar com você mais uma porção desta série temática, A Origem de Lúcifer. Em Ezequiel 28, versículo 15, dando sequência a esta série temática sobre a origem de Lúcifer, sobre a história dele, tem muita coisa para compartilhar aqui com vocês, então fica comigo até o final, dessa série, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para o seu coração. Está escrito assim: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. É exatamente esse versículo que me chama a atenção para a gente poder meditar aqui neste conteúdo gerado no dia de hoje. Você pode perceber biblicamente que toda a criação de Lúcifer teve um propósito, toda a sua origem, toda a sua formação, a finalidade pelo qual ele foi criado. Falei aqui, se você não assistiu nenhum desses vídeos, vou deixar no encarte aqui para você poder assistir, ou no card aqui para você poder assistir, e você vai acompanhar. Se você não pegou essa série do começo, aconselho você a pegar ela desde o começo. Vou deixar na descrição todos os vídeos, o link desses vídeos para você poder estar assistindo também, onde você vai ter acesso passo a passo, ponto por ponto, conteúdo por conteúdo, e você vai descobrir como ele foi criado, para que ele foi criado, a sua origem, quais as finalidades de tudo isso. E é claro que, falando dessa maldade no coração, eu preciso meditar com você aqui nesse vídeo, porque como que surgiu essa maldade? Por que surgiu essa maldade? E para qual propósito surgiu essa maldade? Todos nós sabemos que Lúcifer era perfeito, perfeito como criatura, perfeito como um ser criado por Deus, porque tudo que Deus faz é perfeito. Porém, nós sabemos que pelo fato de ser criado perfeitamente, não significa que ele está isento de gerar dentro dele automaticamente, naturalmente, os sentimentos facciosos, a maldade, a violência, o ciúme, a inveja, o olho grande, a cobiça, tudo isso exatamente se originalizou dentro de Lúcifer, a partir do dia que ele se envaideceu, que ele se ensoberbeceu, criou dentro dele essa expectativa de querer ser maior do que o Altíssimo. Perceba que exatamente isso acontece com muitos, quando começam a criar uma inveja, um ciúme, começa a gerar uma cobiça por aquilo que é do próximo, automaticamente o coração começa a ser inflamado por esse sentimento. Sentimento de ganância, sentimento de poder, sentimento que leva o ser humano e levou Satanás, atualmente esse é o nome dele, mas outrora era Lúcifer, levou Lúcifer a agir dentro dele, com o sentimento de querer usurpar o trono de Deus. Nós sabemos que isso seria impossível. Basta você ler as Escrituras e você vai perceber que Deus não deixaria isso acontecer, até porque Deus é criador e Lúcifer é criatura. Porém, por que essa maldade? Lúcifer, que era o regente da orquestra celestial, deixou brotar dentro dele. Acredito piamente que naquela época não tinha ninguém para comunicá-lo. Nós percebemos pelas narrativas bíblicas que não houve alguém para dizer: Lúcifer,
esse sentimento que você está sentindo não provém do Criador. Por que que você está criando esse sentimento? Por que está surgindo esse sentimento? Esse sentimento, essa vontade dentro do coração de Lúcifer fez com que o brilho de Lúcifer fosse se apagando. Eu acredito pia e categoricamente que por conta deste sentimento ele foi perdendo o brilho. Porque o próprio Deus, aqui através de Ezequiel, diz que ele andava no meio das pedras afoguejante. Ele resplandecia. Logo podemos aprender uma grande lição com o defeito de Lúcifer. Aqui é um defeito. Aqui está exatamente a célula cancerígena de Lúcifer. O sentimento de vaidade quando é ovacionado. Por isso que no mundo de hoje, todos aqueles que têm poder se envaidecem e no final, se não tiver equilíbrio, maturidade, experiência de vida, acaba se corrompendo. Porque esse foi o veneno que destruiu Lúcifer e é o mesmo veneno que destrói muitas pessoas nessa sociedade. Agora, um ponto interessante, mas antes de eu falar desse ponto, deixa eu perguntar, você já se inscreveu nesse canal? Não? Está aqui pela primeira vez? Se inscreve nesse canal para você poder acompanhar aí as nossas séries, que durante esse ano vamos compartilhar muito conteúdo com vocês. Nós vamos trazer diversos temas aqui interessantes e você vai poder acompanhar um conteúdo sistemático, onde vai ter começo, meio e fim. Você vai entender um pouco a história ou a narrativa e você vai ter a oportunidade de se aprofundar mais. Até porque nós não trouxemos aqui conteúdos aprofundados. O objetivo desse canal, com essas séries, é despertar em você o sentimento e a curiosidade para buscar mais conhecimento. Porque buscar mais conhecimento vai te tornar mais preparado, mais capacitado e com mais experiência. A primeira observação, o primeiro ponto a se observar aqui é que enquanto não tinha sido encontrado a maldade no coração de Lúcifer, estava de boa. Lúcifer entoava os cânticos. Lúcifer adorava. Acredito eu que esse sentimento de Lúcifer começou quando ele vinha na terra. É um pensamento meu, você não é obrigado a concordar. Por que que eu tenho esse pensamento? Porque quando o texto diz, até o dia que foi encontrado maldade em ti, eu percebo que Lúcifer, quando ele ia ensaiar louvores para Deus junto com os anjos, ele vinha na terra, ele vinha até as montanhas, ele vinha nessa terra mineral e se apropriava deste ambiente para ensaiar. E daqui levava para o trono de Deus um perfeito louvor. E lá em cima, como regente, como maestro, ele levava os anjos a adorar aquele que fez os céus e a terra. Por isso que quando ele sobe com um coração maldoso, um coração faccioso, um coração desejoso ser maior do que o Altíssimo, logo Lúcifer, ele é o quê? Ele é pegue pelo Senhor e ele é sentenciado a uma condenação eterna. Lúcifer foi condenado eternamente porque ele era o querubim ungido da guarda. Ele era o ser que Deus havia depositado nele uma das maiores perfeições, que é a adoração, um perfeito louvor. Você sabe o que é um perfeito louvor? Uma adoração celestial? Pois bem, dá para se imaginar. Então eu acredito, por essa observação, que quando ele diz, subirei ao céu, colocarei o meu trono acima das estrelas, igual ao Altíssimo, serei maior do que ele, ali entra essa tese que eu defendo, que quando ele sobe, aí alguém pode me perguntar, mas Deus não é onisciente, onipresente e onipotente? É. Ele é, sim, ele é onisciente, onipresente
e onipotente. Porém, todavia, entretanto, Deus não interfere naquilo que você pensa e nem naquilo que você deseja. Eu poderia usar vários textos para explicar isso, mas fugiria um pouco do nosso conteúdo. Fique com isso na sua mente, porque depois vamos trazer outros conteúdos abordando esses assuntos. Exatamente. Deus não interfere. Deus não interferiu quando Caim iria assassinar Abel, mas Deus alertou. Por quê? Porque era ser humano. Foi criado com os sentimentos humanos. Ao contrário de um anjo, querubim, ungido da guarda. Ele era o primeiro dos anjos. Acredita-se, alguns teólogos, que Miguel foi criado exatamente para expulsá-lo daquele céu. Aqui entra uma grande pergunta. Se isso tudo aconteceu no céu, eu imagino como que ficou o coração de Deus quando viu que no coração de Lúcifer entrou todo o sentimento de maldade. Porém, é importante você entender que tudo que eu estou trazendo aqui para você é para que você tenha ciência, conhecimento do que ele planeja e do que ele é capaz. Esses vídeos que eu estou fazendo aqui é para te agregar mais conhecimento, te ajudar a entender quais são as artimanhas do teu inimigo, quem ele é, o que ele fez de errado, o que ele planejou. E para finalizar esse vídeo, ele errou e nunca mais teve perdão, ao contrário de você e de mim, que erramos várias vezes, mas a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Espero ter edificado você com esse vídeo. Assiste os outros vídeos dessa série, porque nós temos muito conteúdo para compartilhar aqui e tenho certeza que você está sendo edificado de alguma forma. Deus em Cristo te abençoe.